Vamos pegar a palavra de Deus e abrir na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem não tiver a palavra, porque muitos vieram direto do trabalho, acompanhe aqui pelo LED. Diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu vou ler mais uma vez o versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora eu convido você e todos que estão acompanhando pela rádio, pela internet, pela TV Feliz, a repetirem em seguida o versículo 2. Vamos lá. Olhando para Jesus. Que lindo, hein? Gostei. De novo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Quem crê nessa palavra? Quem crê no que está escrito aqui? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu aqui. Mas aqui é pouco, que já se ouviu nessa cidade. A melhor salva de palmas que já se ouviu nesse país, no mundo. Isso, olhe para o céu e junto com as palmas comece a dar glórias. Isso, você vai ver que as palmas melhoram. Quem está à distância, junte-se a nós aqui em São Paulo. Glorifique a Deus também, dá glória, glória, glória. Continue, continue, não pare. Pai querido e Deus amado, estas palmas são para o Senhor. Abre o céu para recebê-las. E sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Olha só, é bastante romântico e bonito quando a gente lê o anúncio do nascimento de Jesus, que foi feito pelo anjo Gabriel para a Virgem Maria. Depois de saudá-la, ele diz para ela: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Yeshua em hebraico, Deus que salva, Deus Salvador. E ela diz: mas eu não conheço o varão. Em outras palavras, eu ainda sou virgem, como é que isso pode acontecer? E aí Gabriel explica: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, pelo Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com uma sombra. Pelo que o ente santo que de ti há de nascer será chamado de Filho de Deus. Ou seja, do alto, o Espírito Santo
a sombra do Altíssimo, ele viria do alto, não é? Viria do alto para entrar no ventre escuro da Virgem Maria. Isso é muito lindo, porque ele está vindo para pregar, para fazer uma obra que o Pai lhe destinou. O Pai lhe fez uma proposta, ele aceitou, mas ele também poderia ter vindo numa teofania. Você sabe o que é teofania? É quando Deus assume uma forma humana e aparece para as pessoas. Ele poderia ter vindo numa teofania e pregado, mas ele teve que nascer como homem, como ser humano, para que sentisse o que cada um de nós sente, a limitação da nossa carne, do nosso corpo, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos pavores, as nossas depressões. Ele quis nascer como ser humano. E para isso aqui já vem o primeiro ponto, onde esse romantismo, essa coisa tão linda e bela, é quebrada. Porque para ele encarnar no ventre da Virgem e começar a ser gerado ali como um embrião e nascer como ser humano, ele teve que renunciar o que antes ele tinha. E ele tinha uma posição de muita glória lá naquele lugar altíssimo. Ele teve que abrir mão de tudo aquilo. Toda a reverência que ele já recebia, toda a honra que ele já tinha, todo status e riqueza, e o status principal de ser filho de Deus. Agora ele vai ser conhecido entre os homens como filho de Deus. Mas ele abre mão de tudo aquilo, ele renuncia a tudo aquilo para nascer numa cidadezinha minúscula chamada Belém. E ser desenvolvido como uma pessoa normal, crescer, viver, passar pelas nossas situações, sentir fome, sede, cansaço, porque numa teofania eles não têm fome, não têm sede, não têm cansaço, mas agora ele vai saber o que é isso, e é isso que ele quer. Então ele renunciou também à sua imortalidade. Ele está num corpo humano mortal, um corpo que pode ser destruído, e ele sabe disso. Ele renunciou a muita coisa, e durante o seu crescimento, o seu desenvolvimento como ser humano, ele vai ter que voluntariamente fazer uma série de renúncias, como por exemplo, quando ele se torna um adolescente, e é nessa fase que os meninos começam a se interessar pelas meninas. E você acha que ele, como homem, não via uma moça bonita, ou não via uma pessoa atraente? Claro que sim, mas ele decidiu renunciar a qualquer namoro. Ele decidiu renunciar a qualquer amor, a qualquer paixão por uma mulher. E mais, tornando-se adulto, ele decidiu renunciar a ter uma esposa, renunciar a ter filhos carnais. E ele sai de Nazaré renunciando à herança da carpintaria. Ele abre mão daquele negócio que José, o seu pai adotivo, tinha deixado ao morrer. E ele vem para o Rio Jordão só com a roupa do corpo. E depois do seu batismo, ele vai morar de favor na casa da sogra de Pedro. Vai morar ali 3 anos, e durante todo esse período vai percorrer o país a pé, pregando o evangelho, pregando as boas novas, pregando o arrependimento, e dizendo palavras poderosas e tão sublimes que nunca ouvidos humanos haviam escutado. E ele sempre renunciando às tentações e ao pecado que também o rodeava muito de perto. Em tudo ele foi tentado,
você pode acreditar nisso. Ele renunciou, por exemplo, a ter um negócio próprio. Imagine, alguém que tem o poder de multiplicar pães e peixes poderia ser o maior padeiro do mundo. Alguém que pode transformar água em vinho, e vinho da melhor qualidade, poderia ser o maior comerciante de vinho da terra, poderia ser o maior bilionário do mundo, poder para fazer grandes coisas, mas ele renuncia a ter qualquer tipo de negócio próprio, renuncia até ter uma casa própria. Ele diz para um rapaz que quer segui-lo: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E nas suas andanças, e mesmo por Jerusalém, ele é visto várias e várias vezes dormindo sem um teto sobre a sua cabeça, sem um colchão confortável debaixo do seu corpo, sem um travesseiro decente, sem um cobertor aprazível. Ele vai renunciando a uma série de coisas, especialmente ao pecado, porque ele tem que se guardar sem pecado, e em tudo ele é tentado, mas ele se guarda, ele renuncia ao pecado, durante vários anos do seu ministério. Ele renuncia ao pecado que o cerca o tempo todo, as ofensas, ele renuncia ao ódio, ele renuncia a revidar, ele renuncia a amaldiçoar. Pelo contrário, ele ensina: orai por aqueles que vos maltratam e perseguem, bendizei os que vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele vai renunciando até os desejos humanos mais naturais. E quando ele vê, por revelação, os horrores da cruz, quando a sua jornada terrestre está quase no fim, ele vai fazer uma oração ao Pai, e vai orar 3 vezes, dizendo praticamente as mesmas palavras: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu o beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele renuncia à própria vontade, pois qual é a vontade de qualquer pessoa? Viver. Qual é a vontade daquele mesmo que está muito velho? Eu tenho um tio que ele está muito velho, com mais de 90 anos, e foi colocado numa casa de repouso, e ele disse: eu não quero ficar aqui, só tem velhos. Está andando com uma bolsinha. Pergunta se ele quer morrer, pergunta se ele acha que já está na hora de ir embora. É um desejo natural do ser humano, é uma vontade natural querer viver e não morrer. E ele então renuncia à própria vontade para fazer a vontade daquele que o enviou e que ele chama de Pai. Para ele, fazer a vontade do Pai é mais importante que qualquer coisa. É preso, é torturado já no tribunal, é zombado, escarnecido, cuspido. Quando decretaram a sentença de morte, ele não protestou, ele renunciou à justiça para fazer a vontade do Pai. Não apelou, não protestou. E enquanto o escarneciam e escarravam no seu rosto, ele suportava tudo aquilo. Suportava, porque ele tinha uma missão muito importante para cumprir.
E ele não pode falhar nesta missão, e ele está suportando tudo por causa da proposta que foi feita pelo próprio Pai. E cobrem a sua cabeça e dão socos, e ele ouve as gargalhadas e os homens maus dizendo: profetiza, e riam muito. Quem é que te bateu? E ele levou socos no queixo, no nariz, na boca, no ouvido, o zumbido, a tontura. Escarraram muito no seu rosto, e ele renunciou à vingança, renunciou ao revide. Está ali, suportando tudo, açoitado depois por Pôncio Pilatos, da cabeça até os pés, sem merecer o castigo, sentindo dores horríveis, e ele renunciou à murmuração. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por tudo isso? Ele renunciou à murmuração, suportou os açoites, todo o seu corpo retalhado da cabeça até os pés. E quando cravaram aquela coroa de espinhos na sua cabeça, e os soldados se ajoelhavam diante dele, riam e diziam: salve, rei dos judeus, ele manteve a dignidade, renunciou a qualquer tipo de revide e ofensa ou xingamento. E quando o conduziram até o Gólgota, ele docilmente abriu os braços e se deixou pregar no madeiro. E às 9 horas da manhã o seu corpo foi suspenso na cruz, e ele vai passar o dia inteiro ali pendurado, vazando sangue, o corpo queimando, a pele revirada, as dores atrozes, cãibras, falta de ar, tosse, cuspindo sangue. E agora ele está renunciando à vida, porque a palavra de Deus diz que a vida do corpo está no sangue, e o seu sangue, a sua vida está indo embora. Ele podia descer da cruz, mas se é assim que o Pai quer que seja, assim seja feito. E ele renuncia à vida, e ele aguenta firme até as 3 horas da tarde. Pede água, tenho sede, e dão vinagre para ele beber. As ofensas ao pé da cruz, a zombaria: tu não és o Filho de Deus? Desce daí, creremos em ti. Ele renunciou ao orgulho, à vaidade, renunciou a tudo. E quando ele prova aquele vinagre, ele diz: está consumado. Ele olha para o céu, e ele vai fazer agora o caminho que nenhum ser humano quer fazer. Ele vai morrer. O seu corpo morto, ele sabe, será retirado da cruz, embrulhado em lençóis, colocado numa caverna escavada na montanha, uma pedra na entrada lacrando a porta. E ele sabe que aquela sepultura, aquela caverna, é o seu segundo útero aqui na terra. Um útero escuro, de novo, um útero escuro, mas agora ele está morto, e seu cadáver fica dentro daquela gruta escura, mas o seu espírito não está preso ali, com os nossos pecados, porque ele não tinha pecados próprios. Ele desce até o inferno. Ele vai no inferno no meu lugar, ele vai para o inferno no teu lugar.
Era eu que devia ir para o inferno por causa dos meus pecados, mas os meus pecados estavam lá sobre ele. Era você que tinha que ir para o inferno, porque os seus pecados estavam lá sobre ele na cruz, mas ele desceu até o inferno por amor a você. Ele renunciou ao céu, você entende isso? Ele renunciou a ir para o céu, ele preferiu ir para o inferno por amor a você. Mas era impossível que a morte o retivesse, porque ele não tinha pecados próprios. E ele congela o inferno, ele paralisa Satanás, ele arranca das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno, e ele ressuscita no terceiro dia, glorioso, com um corpo imortal, com um corpo vencedor. Sim, um corpo que não pode mais ser destruído. Aquela sepultura foi o seu segundo útero aqui na terra. E ele volta à vida com esse corpo glorioso, que pode se deslocar à velocidade da luz, que pode entrar em recintos fechados, trancados, isolados, aparecer e desaparecer na hora que bem entender. Mas há uma oração de Jesus que revela por que ele renunciou a tudo. Naquela última noite de vida, antes de ser preso, lá no Getsemane, ele orou ao Pai. Ele orou ao Pai dizendo, no capítulo 17, Pai, eu consumei a obra que me deste a fazer. Eu glorifiquei-te aqui na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu. Olha a oração que ele fez antes da cruz. Agora glorifica-me tu, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele quer aquela glória de volta. Ele quer voltar para a glória. E ele vai voltar cheio de glória lá. Sabe por quê? Porque ele cumpriu a missão. Ele não queria ser conhecido como o Filho de Deus. Ele fez tudo isso para ser conhecido por você e por toda a humanidade como o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Lá no céu, nenhum anjo, arcanjo, querubim e serafim vai dizer, ele é quem ele é, porque ele é o Filho de Deus. Mérito dele? Qual mérito? Ele é Filho de Deus. Antes da fundação do mundo, alguém lá poderia dizer isso, até Satanás com inveja. Ele tem essa glória porque ele é Filho de Deus. Grande coisa. Não fez nada, mas agora não. Depois da cruz, depois de tudo que ele renunciou aqui na terra, depois de tudo que ele viveu, do que ele fez, do que ele falou, do que ele pregou, depois de tudo, depois de ressuscitar e subir ao céu, a glória dele agora é a seguinte: todas as criaturas no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, as 4 criaturas, os 24 anciãos,
Todos no céu, na terra e debaixo da terra se prostram diante dele e cantam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a língua, de toda a tribo, de toda etnia, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Essa é a sua glória, a glória merecida. Ele é digno de receber. E quando eu iniciei a leitura para você, eu li aqui: portanto, nós também quem? Os cristãos. Porque o cristão tem que ser uma cópia de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Assim como o Pai fez uma proposta para Jesus antes dele encarnar nesse planeta, e ele topou, aceitou e cumpriu a missão, o Senhor Jesus faz uma proposta para você. Uma proposta que vai valer a pena se você aguentar os trancos desta vida. Se você se espelhar em Jesus, o autor e consumador da tua fé, e aguentar as humilhações, as ofensas, as perseguições, as injúrias, as calúnias, as mentiras, as fofocas, e suportar todo o mal que fizerem contra a tua vida, perdoando os teus adversários e orando pelos teus inimigos, como ele fez na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se você for uma cópia de Jesus aqui nesta terra e perseverar até o fim, grande vai ser a tua recompensa. Não sou eu quem promete, não. Quem promete é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e eu voltarei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. É grande a proposta. Vale a pena você se livrar dos embaraços desta vida. Vale a pena você se livrar das ambições, das coisas deste mundo, das paixões desta terra, dos amores, das posses. Sabe, Jesus falou assim: qualquer de vós que quiser me seguir, se não aborrecer o pai, a mãe, a mulher, os filhos e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele volta a dizer: qualquer de vós que não tomar cada dia a sua cruz como eu tomei, não pode ser meu discípulo. E no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33, está a declaração mais forte de Jesus. Assim, pois, qualquer de vós, qualquer pessoa que está aqui, hein? E qualquer pessoa que está ouvindo ou assistindo, aqui presencialmente ou à distância, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A renúncia, amados, assim como ele renunciou tudo, ele está dizendo: se você não renunciar a tudo quanto tem, você não pode ser o meu discípulo. E na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a palavra diz a mesma coisa. Diz de uma maneira sublime: de sorte, de maneira que haja entre vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? O autor e consumador da tua fé. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele renunciou a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você não vai precisar morrer na cruz, mas tem que ser obediente até a morte. Por isso, Deus o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus, na terra e até debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olhando para Jesus, não para o João Ribe, não olha para mim não, eu estou olhando para Jesus, tá? Não olha para pastor Neilton, ou para o pastor Estevanelli, ou para qualquer pastor aqui da Paz e Vida, pastor Jean Kardec. Não olhe para o pastor Giancarlo, não olhe para o pastor Fernando Paulo, não olhe para o pastor Ricardo, nem para o pastor Ademori, não olhe para nenhum de nós. Nós não somos o teu modelo. Olhando para Jesus, oh glória, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A proposta está feita. Há um gozo futuro, há uma alegria futura. Vamos ficar todos de pé. Hoje é um momento em que o céu fez uma pausa aqui na terra. O céu fez uma pausa agora. Jesus mandou parar tudo. O céu está em silêncio, porque eles querem saber qual é a tua resposta. E a primeira coisa que ele quer que eu pergunte: quem aqui quer receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão o mais alto que puder. Quem quer? Ergue a mão, ergue a mão, ergue a mão, ergue a mão. Ótimo. Os que ergueram as mãos vão saindo dos seus lugares, vão vindo aqui para frente. Quem aqui hoje, quem aqui nesse momento quer se aperfeiçoar para ficar mais parecido com Jesus? Levante a sua mão também, levante a sua mão. Pastor, eu quero me aperfeiçoar e ficar mais parecido com Jesus. Quem ergueu as mãos também saia do seu lugar e vai vindo aqui para frente, vai vindo para cá. Não se envergonhe de vir para frente. Quem aqui quer consertar a sua vida, pedir perdão? Senhor, eu errei, eu vacilei, eu pequei, o pecado me rodeou de perto e me atingiu, eu fui ferido, mas eu quero que o Senhor me sare dessa doença do meu pecado. Quero que o Senhor retire de mim o meu pecado. Quem quer, vem aqui para frente também, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Quem está fraco na fé? Pastor, eu estou muito fraco na fé, eu sei que Jesus está voltando. Todos que se sentem fracos e querem voltar para casa fortalecidos, vem aqui para frente também, em nome de Jesus. E aqueles e aquelas que não andam com muita paciência nessa carreira, porque a palavra diz: corramos com paciência.
Tem gente que corre muito no começo e desiste da corrida quando deveria continuar. Pastor, eu não tenho tido paciência. Às vezes eu tenho algumas explosões, às vezes eu passo dos limites, eu brigo, eu perco a paciência, depois eu fico triste e eu quero mudar. Vem aqui para frente também, em nome de Jesus. E eu sei que nesse momento eu estou falando com 100% da igreja. Você larga a mão de ser hipócrita, larga a mão de fingir que você é bonzinho. Eu disse uma coisa hoje na reunião de manhã, e eu vou repetir essa coisa agora na reunião da noite. Você é bonzinho? Você é boazinha? Isso não vai te levar para a glória, nem para o céu. Porque o inferno está cheio, lotado de gente boazinha. E eu fui olhar lá no céu, fui procurar uma pessoa boazinha que estivesse lá porque merecesse, e eu não achei uma pessoa boazinha no céu. Eu só achei gente ruim no céu, eu só achei pecador no céu. Mas tem uma diferença: são pecadores arrependidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Pessoas que entraram no céu não porque merecem, mas porque Jesus as salvou. Vem para cá, vem para cá. Anda perdendo a paciência, vem para cá. Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu sei que eu estou falando também com 100% das pessoas que assistem essa mensagem pela TV ou pelo youtube.com/joãorib. Estou falando com 100% da audiência da Rádio Feliz FM, dos nossos programas de rádios no Brasil, Portugal e outros lugares do mundo. Você precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e melhorar esse teu gênio. Não porque você vai se esforçar para ser bonzinho, boazinha, mas porque Jesus vai te transformar. Isso é obra do Espírito Santo. Mas você tem que desejar, você tem que querer, você tem que dizer: eu quero ser igual a Jesus Cristo. Eu quero ser uma cópia de Jesus Cristo. Então você que está à distância, ouvindo e assistindo esta palavra, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com Jesus, quer se consertar com Jesus, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. E se onde você estiver, está em trânsito, não dá para se ajoelhar, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do coração, que nós vamos orar. Nós vamos nos ajoelhar. Quem veio para frente, se ajoelhe comigo. Coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração. Quem não puder se ajoelhar, não tem problema não, mas ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, a partir de hoje, eu só quero olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, e eu quero cada dia ser mais semelhante ao Senhor Jesus. Eu quero o seu caráter, a sua personalidade, a sua integridade, a sua mente, o seu coração. Eu quero viver como o Senhor viveu aqui na terra. Eu quero renunciar ao pecado e toda a obra do diabo, a toda a obra das trevas. Eu renuncio agora para viver na tua presença. Perdoa, Senhor, os meus pecados, apaga as minhas iniquidades e confirma, escreve o meu nome no livro da vida, apaga o meu passado e me dê agora a certeza da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único,
único, suficiente, exclusivo e eterno, Salvador para todos sempre. Amém.